Boa tarde. A nossa aula de hoje é de potenciação. Toda potenciação é escrita dessa forma, A elevado a N, certo? Por que eu estou representando por letras? É porque podemos representar números por meio de letras. Então, toda potenciação é escrito A elevado a N. A gente lê assim, o A, esse N está em cima, a gente fala elevado, certo? A N. O que acontece? O que é o A? O A, ele é a base. Por que é a base? Porque ele está embaixo do N, certo? Então, A é a base. O N, ele vai ser o expoente, ok? O N é o expoente. O que quer dizer este N? O N, na potenciação, ele vai dizer quantas vezes a base vai se repetir se multiplicando, ok? Porque potenciação é simplesmente você saber multiplicação, certo? Então, o N, que é o expoente, ele vai dizer quantas vezes a base, que é o A, vai se repetir se multiplicando. Então, vai ficar o quê? O N é N vezes a base, que eu não sei quantas vezes, pode ser qualquer número. Então, pode ser A vezes A vezes A vezes A, N vezes. Então, não sabemos qual é o número, então eu estou representando por letra, certo? Então, novamente, toda potenciação é escrita em A elevado a N. O que é o A? O A é a base. O N, que está em cima do A, é o expoente. E o que na potenciação, o que o N faz? Ele faz a base se repetir, se multiplicando. Então, isso aqui é pura multiplicação, pura operação de multiplicação, certo? N vezes. Vamos fazer um exemplo com números. Aqui um exemplo. 3 elevado a 2. O que é o 3? O 3 é a base. Ok? O 2. O 2 é o expoente. Ok? 3 elevado a 2 vai me dar um valor, um resultado. Como é que eu faço para resolver, professor? Se é 3 elevado a 2, o que é que eu disse sobre o expoente? O expoente, que é o 2, ele vai dizer quantas vezes a base, quem é a base? O 3 vai se repetir se multiplicando. Como assim? Que número tem aqui? No expoente, 2. Então, quer dizer que o 3 ele vai se repetir duas vezes. Só que ele vai se repetir duas vezes. O sinal da operação estou colocando aqui é de vezes, certo? Que é o pontinho. Então, vai se repetir duas vezes se multiplicando. 3 vezes 3 igual a 9. Ok? E o resultado da potenciação, dessa potenciação aqui, que 3 elevado a 2, que é 9, é chamado de potência. Ok? Então, prestando atenção aqui, novamente. 3 elevado a 2, como é que eu resolvo? O 3 é a base, o 2 é o expoente, certo? O que o expoente ele faz em relação à base? Ele vai fazer a base se repetir se multiplicando. Nesse caso, 3 elevado a 2 é quanto? É 3 vezes 3. Por que eu estou colocando 3 duas vezes? Porque o expoente dele aqui é 2, então ele vai repetir duas vezes. 3 vezes 3 é quanto na tabuada de multiplicação do 3? É 9. Então o resultado é 9, ok? Vamos a outro exemplo aqui. Vamos fazer 5 elevado a 2. Novamente, o 5 é a base, o 2 é o expoente, certo? Então, quantas vezes a base vai se repetir? A gente olha o expoente, duas vezes. Então, vai ficar 5 vezes 5. E quanto é 5 vezes 5? 25. Então, o 5 é a base, o 2 é o expoente e a potência é o resultado dessa potenciação, que é 25. Vamos fazer mais exemplos aqui em cima. Vamos fazer agora 2 elevado a 3. Quanto é 2 elevado a 3? O 2 é a base e o 3 é o expoente. Agora, quantas vezes a base, que é o 2, vai se repetir? Eu olho o expoente. Quantas vezes? 3. Então, vamos fazer, ó. 2, já coloquei uma vez, mas é 3 vezes que tem que se repetir. 2
2. O 2 está 3 vezes aqui? Sim, aí coloca o sinal de multiplicação. Agora, o que nós vamos fazer aqui, professor? Nós vamos multiplicar, ó, 2 vezes 2 é 4, né? 2 vezes 2 é 4. Depois, eu multipliquei esse 2, deu 4. Depois, eu vou ter que multiplicar 4 por 2. E 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado a 3, o resultado dessa potenciação é 8. Então, a potência é 8. Vamos mais outro exemplo. Vamos fazer 3 elevado a 3. O que é o 3 aqui? 3 aqui é a base e esse 3 daqui de cima é o expoente. Então, quantas vezes a base, que é o 3, vai se repetir? Vai se repetir 3 vezes, certo? 3 vezes 3 vezes 3. Vamos fazer da mesma forma, multiplicar. 3 vezes 3 é 9. Depois, o resultado que der, a gente multiplica pelo outro 3. 3 vezes 3 foi 9, né? 9 vezes 3, 27. Ok? Então, potenciação, pessoal, é simplesmente multiplicação de fatores iguais. Esses números que estão se multiplicando é chamado de fatores. Lá na continha de multiplicação, os números que você pega para fazer a multiplicação eles são chamados de fatores, né? Então, se eu tenho uma potenciação escrita dessa forma, basta colocar quantas vezes a base vai se repetir, eu vou olhar o expoente e fazer a multiplicação. Mas se agora eu tenho a multiplicação dos fatores, exemplo, dessa forma. Se eu tenho